Olá, galera! Vamos começar mais um bate-papo com a Rô. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Palavra difícil de pronunciar, né? Comprida, né? Procrastinação. O que é procrastinar? O que é uma pessoa procrastinadora? É uma pessoa que deixa tudo para depois. Ai, como que é isso? Enfim, é louco de se pensar. Mas existe aquela procrastinação. Que você procrastina, mas não é uma coisa rotineira, né? Vamos dizer assim. Mas também tem aquela procrastinação que causa dano. E causa muito dano a coisas tão simples da sua vida que você nem sequer desconfia ou imagina. Vamos conferir aqui algumas coisas que, consequentemente, o ato de procrastinar não nos ajuda. Quando a gente fala em procrastinação, a gente fala assim, eu vou deixar para amanhã, para daqui a pouco. O procrastinar é o simples ato da gente negar o que é necessário e trocar por algo que não é tão necessário. Só que às vezes essa troca pode nos causar alguns danos no decorrer de algumas horas, minutos ou para a vida, né? Então assim, só o ato de procrastinar uma vez, tranquilo. Mas e quando você vive procrastinando coisas importantes? É difícil? É difícil e é isso que eu vou falar aqui, tá? Quando a gente fala... Eu fiz algumas anotações aqui, ó, porque é grande o texto, é grande. Hoje a gente vai falar. Quando a gente fala em procrastinação, quem nunca, né? Eu também. Tem dia que eu não acordo bem. Então, a gente tem algumas frases, alguns bordões que nós usamos que a gente meio que ativa o nosso lado negativo. Quando eu falo lado negativo, por quê? Geralmente... Quem procrastina, ele tem a consciência de elevar o negativo. Esse negativo, ele não deixa o positivo, talvez, chegar num limite de falar assim, não, eu vou fazer. Então, esse é o momento onde a procrastinação, ela atende e sobe num nível extremamente alto, né? Vou dar um exemplo muito básico que eu anotei aqui, que assim, quando a gente procrastina, eu coloquei assim, você pensa muito rápido, mas você não faz. Você quer fazer, mas você não faz. Só que esse rápido, vem aquele e se eu fizer tal coisa? E se? Então, o e se é a forma negativa de você usar contra você mesmo, né? Então assim, eu preciso estudar para uma prova muito difícil. Eu sei que a prova é difícil. Eu tenho consciência. Entendam uma coisa. As pessoas que procrastinam, elas sabem e elas entendem o teor do problema que isso pode causar lá na frente. Mas elas não fazem. Isso que é o louco do negócio. Elas não fazem, né? Então, quando eu vou estudar para minha prova, é uma coisa chata, é uma coisa maçante. Aí eu começo a falar assim, é chato, eu não gosto daquela matéria. Então você começa a se dar desculpas para você não executar aquela função. Pô, não gosto daquela professora. Eu não curto aquela matéria. Puxa vida, eu vou jogar um videogame e daqui a pouco eu volto para estudar. Só que você não volta. E aí o que acontece? No dia seguinte você tomou bomba. Sabe por quê? Porque simplesmente você não cumpriu o teu compromisso. E mais uma vez, lembra que eu falei no comecinho? Que é a troca de você fazer uma coisa que é extremamente importante por algo que não seja importante. Você trocou a prova, que você consequentemente teria uma nota. Por quê? Simplesmente pelo fato de jogar videogame. Nesse contexto, nesse momento, o que o videogame vai agregar pra você nesse momento? Nada. Só que você entende que você tinha consciência disso? Mas por que você não fez? Aí é pra pensar. Por que você não fez? Porque o teu negativo predominou
no teu positivo que não deixou você executar a função necessária que era estudar para tirar um 10. Certo? E você não bombou, você bombou. Você bombou porque você foi jogar o videogame, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu te dei, mas a procrastinação, ela vai muito mais além, né? A procrastinação, muitas das vezes, ela pode até causar danos irreparáveis, né? Dependendo das circunstâncias. Então, quando chega nesse nível, a gente tem que parar e começar a pensar. Começar a pensar e falar assim, pô, eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? A gente tem que tentar, a gente tem que pensar numa forma. Porque você passar o dia inteiro procrastinando coisas impossíveis ou possíveis e você simplesmente denomina que é chato, você precisa fazer, mas te chamaram para uma viagem de última hora. Eu preciso viver. Então eu vou. Então, existem coisas que a gente coloca na cabeça, né? Frases tipo, eu tenho que viver. Se eu não viver, amanhã eu posso morrer. Eu não vou fazer isso agora. Eu não vou estudar, eu vou jogar videogame. Porque eu vou jogar videogame para espairecer minha mente um pouco, para daqui a pouco eu estudar. Só que, querido ou querida, você não vai voltar a estudar. Porque isso na sua vida já está se tornando rotineiro. A procrastinação está virando um vício. E ela se torna um vício quando você deixa de fazer coisas importantes. Mais uma vez eu falo, você tem consciência do que é importante. Mas por que você não faz? Tá? Então, assim, a gente fala assim, de consciência, os caminhos mentais da procrastinação, né? Então, assim, as desculpas. Geralmente, quem procrastina tem muita desculpa, sabe? Eu não vou correr porque tá chovendo. Sabe? Geralmente, uma pessoa que fala assim, vou começar a dieta. Geralmente, quem faz dieta procrastina muito. Eu sou uma, né? Mas aí você vê que é uma procrastinação que você entende que você tem que fazer. Mas, gente, até eu, depois desse vídeo que eu tô fazendo, eu vou repensar algumas coisas. Principalmente dieta, exercício físico e minhas caminhadas. Eu procrastino também. Procrastinar é do ser humano, é do nosso cotidiano. O que não pode é você ter o hábito de procrastinar liberadamente, todo dia, momento, circunstância, e ficar uma coisa assim, sabe? Por quê? Chega um dado momento, de tanto você procrastinar, você acaba se deprimindo, porque você se sente um impotente. Voltando lá, o exemplo da nota. Pô, eu joguei videogame, não tirei a nota, certo? Aí a nota veio, tirei um 2, porque eu só sabia do exercício, não estudei. Como você se sente? Fala pra mim. Você se sente arrasado, derrotado, você sente a pior bolacha do pacote, aquela bolacha amassadinha que tá no meio do pacote. Então, mas por quê? Porque você procrastinou algo que você podia ter feito. Então, fica um alerta aí para todo mundo que tem esse hábito e acha que isso é hábito, mas isso, quando você faz uma vez, tranquilo, mas quando você é corriqueiro e vira rotineiro, isso não é hábito. Isso é uma perturbação que vem na nossa mente mesmo, pra te falar a verdade. A gente não pode viver procrastinando, porque quem procrastina não evolui, não cresce, nada dá certo, tá? Outra coisa que eu ia falar pra vocês pra finalizar, quando você estiver procrastinando muito e você ter a consciência de que você está procrastinando, começa a anotar. O que é anotar? Anota, o que eu tô procrastinando? Eu tô procrastinando academia, eu tô procrastinando a minha dieta, ou eu tô procrastinando que eu vou arrumar a casa, que eu vou passar roupa. Donas de casa, muitas delas procrastinam passar roupa. Aí quando você vai ver, tá lá um mês que você não passou roupa, e quando você vai passar, tá aquele monte assim, ó, enorme de roupa pra fazer. E o que você faz? Você começa a xingar, murmurar. Mas quem deixou? Você que não passou as roupinhas, né?
Então, gente, pega essa dica, comece a anotar as principais causas da sua procrastinação. E eu tenho certeza que você vai melhorar, porque a gente tem consciência do que a gente procrastina. A gente não pode deixar isso virar uma rotina e dessa rotina fazer o nosso mal, tá bom? Beijo enorme pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com o público. Beijo enorme.